Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Marinaldo, com mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 10, direto do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Pessoal, hoje vamos estudar verbos de ligação. E o que são verbos de ligação? Ou o que é o verbo de ligação? É aquele verbo que você pode, de repente, faltou crédito aí no seu celular, pegar e ligar para alguém? Claro que não, né, gente? Eles têm esse nome aí porque eles vão ligar, porém não é esse tipo de ligação. Eles vão ligar o sujeito, tá certo? Há uma característica desse sujeito dentro da oração, ou, logicamente, a característica do sujeito ao sujeito dentro da oração. Por isso recebem esse nome, tá certo? Então vejamos aqui. Os verbos de ligação são aqueles que não exprimem propriamente uma ação, tá certo? Então entendo aqui, veja, nós sabemos que os verbos são responsáveis por indicar as ações ali dentro da oração que o sujeito realiza. Claro que nós sabemos também que há situações que o sujeito recebe a ação, não é verdade? Mas aqui eu quero que vocês foquem na compreensão do que é o verbo de ligação, porque, gente, é um assunto muito importante, porque justamente esse verbo ele liga uma característica do sujeito que dá uma informação muito importante sobre o sujeito da oração, tá certo? Então, apenas vão conectar, ligar o sujeito, né, a uma palavra ou expressão que o caracteriza. Trouxe aqui alguns verbos principais, tá certo? Que são de ligação, mas aí você tem que realmente perceber em que momento esses verbos serão de ligação, e é isso que eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? Bom, antes, relembrem aí que as orações, elas têm dois termos essenciais, ou ao menos um, né? O predicado, porque há momentos que o sujeito ali não existe, o sujeito é inexistente, há momentos que o sujeito também está oculto, não é isso? Então, o sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Só revisando aqui, que vai ajudar aqui na nossa compreensão, tá certo? Eu sei que vocês já sabem disso aí. Então, o famoso Calvin aqui, né, pessoal? Para nós usarmos aqui como objeto de estudo essa tirinha, tá bom? Então, vamos a ela. O que é isto? Parece nojento. É comida vegetariana. Faz bem para você. Vegetariana? Eca! Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Gente, no primeiro quadrinho, com qual palavra Calvin se refere à comida? Olha aí, analisa, né? Veja que a mamãe dele, né, põe o prato, lógico, com a comida dentro, e ele já vai perguntando: o que é isto? Então, no primeiro quadrinho, Calvin se refere à comida com a palavra isto, tá certo? Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável ou desagradável? Gente, pela expressão dele, nós percebemos aqui que é desagradável, né? Veja lá no terceiro quadrinho. Veja a forma como ele ali cria, né, uma contrariedade com relação àquela comida que a mãe oferece. Por falar em mãe, estamos próximos aí do Dia das Mães, não é verdade? Eu não esqueçam, né, de dar aquele abraço na mãe de vocês, tá certo? Pedir a benção à mãe de vocês, dar aquele cheirinho. E não se faz isso, né, de perguntar a mamãe. O Calvin rejeitou aí a comida. Então, na letra C, no primeiro quadrinho, que característica Calvin atribui à comida? Veja que ele dá uma característica. Ele diz lá, ó, parece nojento, né? Raciocinem comigo. Se no primeiro quadrinho ainda, né, ele se referiu à comida com a palavra isto, está subentendido ali na outra frase. Aqui não é interrogativa, né? Primeiro é interrogativa, o que é isto? Na outra, que ele diz parece nojento, eu subentendo que poderia haver isto
parece nojento. Então começa a entender que Calvin aí, né, ele deu essa característica de algo nojento, né, para a comida, tá certo? D. Como Calvin se classifica ao justificar sua rejeição pela comida? Ele se classificou como? Ora, ele se classificou como eu sou sobremesiano, né? Ou seja, só como sobremesa, olha que maravilha. Quem é que não gosta? Bolinho, né? Após um refrigerante, um suco, pudim, ó, coisa maravilhosa. Ele não quer comer esta comida que a mãe pôs para ele aí, à base de vegetais, não é verdade? Então, na letra E, explique de que forma essa característica ajuda a construir o efeito de humor da tira. Gente, o efeito de humor da tira, vê lá no último quadrinho, né? Aí tem uma narrativa, né? Tem uma série de ações. A mãe põe um prato, ele rejeita. E lá no final, ele diz: eu sou sobremesiano. Ora, você já viu falar em sobremesiano? Né? Então a comicidade, a parte do humor se dá aí, porque ele cria uma nova característica, um novo grupo de pessoas, ou seja, aquelas que só comem sobremesa, né? Então isso aí não existe, foi criado pelo Calvin. Letra F. No primeiro quadrinho, Calvin emprega uma forma verbal ao atribuir uma característica à comida. Qual foi a primeira forma verbal que ele utiliza lá no primeiro quadrinho, né? Parece nojento, não é isso? Que forma verbal é essa, né? Se fosse empregado o verbo ser, o sentido do que é dito por Calvin seria o mesmo. Gente, se você trocar parecer pelo verbo ser, você ia dizer assim: é nojento, né? Então isso já muda o sentido, porque com o verbo ser, quando eu digo eu já tenho uma condição ali de mais certeza. Quando eu digo parece ser, né, aliás, desculpa, parece nojento, eu crio uma situação de probabilidade. Uma coisa que parece, eu não tenho muita certeza. Então aqui, gente, a gente vai começar a compreender justamente o que é este tal verbo de ligação, tá? É aquele verbo que vai ligar justamente uma característica do sujeito, né, ao próprio sujeito. Quando eu digo isto parece nojento, isto é o sujeito da minha oração, parece é o verbo de ligação e nojento é a característica relacionada à palavra isto. Mas vamos ver aqui com mais detalhes, tá? Aqui são as respostas, né, que nós fizemos agora há pouco, tá? Tudo isso que está aqui eu já comentei aqui na tela anterior, né? Da letra A à letra F, e o F se subdivide ali em dois itens. E aí eu friso mais uma vez a letra F no item 2, porque é com relação ao sentido. Essa é a parte muito importante que você tem que entender, porque não adianta, pessoal, a gente ficar tentar decorar linguagem. Linguagem a gente compreende os sentidos, tá certo? Na nossa comunicação, na nossa expressão, seja ela gestual, né, corporal, que vocês viram em algumas aulas passadas que o corpo também fala, né, por meio. Aqui eu estou gesticulando, né, tentando criar uma coordenação entre a minha fala e os meus gestos, tá certo? Então, o sentido na troca aqui, que é o importante, tá, de toda essa atividade, ali no item 2 da letra F, se fosse empregado o verbo ser, o sentido do que é dito por Calvin seria o mesmo. Professor, eu não estou entendendo. Lá em cima, no primeiro quadrinho, ó, parece nojento. Se eu tirar o verbo ali, parecer, tá, e colocar é nojento, o sentido vai mudar, pessoal, né? O sentido não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o verbo parecer sugere probabilidade ou julgamento a partir da aparência. Já o verbo ser indicaria mais ou maior certeza, tá certo? Compreendido? Vamos adiante. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, ó, os verbos ser, estar e outros verbos de ligação, tá certo? Vamos observar aqui a semelhança na estrutura sintática empregada nas orações do quadro abaixo. Então ali você tem características que são atribuídas ao sujeito, tá? Vamos lá, ó. Temos o primeiro exemplo aqui, que foi o trecho da tirinha. Isto parece nojento. Sujeito da oração, isto. Verbo,
parece, né, que é do verbo parecer. Característica atribuída ao sujeito: nojento. Gente, perceba o seguinte, veja. Se eu tirar ali o verbo e ler da seguinte maneira: isto nojento. Claro, você ainda percebe que o nojento refere-se a isto. Então entendamos aqui que esse verbo está apenas como de ligação. Justamente por isso, ele liga uma característica atribuída ao sujeito, ou também o sujeito à sua característica, tá? Então podemos entender aqui que esse verbo ele não carrega a sua na oração aqui, ele não traz a base de significado maior. Quem traz é o próprio nome que está caracterizando o sujeito. Tudo bem? Esse de baixo, como você faria? É comida vegetariana. Bom, o verbo está ali, né, conjugado, é o verbo ser conjugado. É. Você já põe ali, ó. É. Característica: comida vegetariana. Professor, e o sujeito da oração? Isto. Está subentendido, não é? É como se eu dissesse: isto é comida vegetariana, tá? A última ali de baixo. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o verbo? O verbo ser também, só que você vai botar lá sou. Característica: sobremesiano. Tudo bem? Professor, relembra aí, eu sei o que é sujeito, eu sei o que é predicado, mas uma maneira bem rápida para eu descobrir o sujeito da oração. Veja, um recurso muito comum, né, orientado aí por muitos professores, você perguntar o verbo, tá certo? Eu vou adiantar aqui e vou explicando a vocês. Por exemplo, o último lá, eu sou sobremesiano. Se você perguntar o verbo, quem sou, ou no caso aí quem é, né? Quem sou sobremesiano? Eu. Então aí um sujeito pronominal, né? Eu sou o sujeito. E o restante é o predicado, né? Sou sobremesiano, tá certo? Então vejam aí vocês que nesta distribuição, né, separando o sujeito, o verbo e a característica atribuída ao sujeito, nós temos aí 3 exemplos, tá, que nos mostram por que é que estes verbos aí são de ligação, porque ele está fazendo justamente isso que eu estou explicando para vocês, ligando uma característica do sujeito ao sujeito, tá certo? Bom, os verbos de ligação podem expressar algo permanente, no sentido ser, né, do verbo ser, transitório, estar, aparente, parecer, além de mudança, ficar, ou continuidade de estado, continuar. Então nós vamos ler aqui 2 títulos de notícias, né? Já estudamos o gênero notícia, tá certo? E nós vamos tentar aqui indicar os sentidos, né? Ou o sentido de cada verbo desse que está destacado aí nessas 2 ocorrências. Então, reforço, gente. Importante é entender o sentido, tá certo, desses verbos aí, pela sua importância na comunicação. Porque quando nós nos comunicamos, nós fazemos de uma forma que o outro tente compreender aquilo que eu quero passar. Então, às vezes, de repente, né, até a pessoa não consiga se expressar da forma que ela desejaria. Ela pensa uma coisa, fala de uma forma, mas a outra pessoa já entende, de repente, de uma maneira totalmente diferente. Então, por isso que é importante entender o sentido aí desses verbos na oração, os verbos de ligação. Vamos lá. Europa permanece sob onda de calor. Gratuidade no transporte público tornou-se inviável para o sistema, tá? Então, gente, verbo de ligação aí, permanecer. Professor, ainda não entendi. Retire-o. Leia agora. Europa sob onda de calor. Você não está entendendo que a Europa está sob onda de calor? Então vê que esse verbo não carrega o significado base da oração, tá certo? Ele apenas liga. Mesma coisa aqui embaixo. Gratuidade no transporte público inviável para o sistema. Percebeu que você compreende perfeitamente, mesmo retirando o verbo? Aí você, professor, por que o verbo está aí? Por que ele está ligando? Se eu tirando o verbo eu entendo. Justamente por isso, tá? Para melhorar essa comunicação, essa conexão, porque cada verbo de ligação tem a sua carga de significado também para com a estrutura da oração.
logicamente se referindo ao sujeito, né? A característica, ele está ligando uma característica que se refere ao sujeito. Vamos lá. Veja só aqui. Europa permanece sob onda de calor. Veja que permanece é igual, dá um sentido de continuidade de estado. Então veja, a Europa, o continente europeu, né? Algumas regiões são frias, ou bastante frias, não é verdade? Quem estuda geografia, acompanha jornais, percebe isso. Mas veja que ela está naquele momento sob onda de calor. E permanece, né? A Europa permanece. Então esse verbo de ligação aí, ele está dando um sentido de continuidade de estado, certo? Gratuidade no transporte público tornou-se inviável para o sistema. Ó, tornou-se, é uma mudança de estado. Percebam que tornou-se inviável me dá o sentido de que um dia já foi viável a gratuidade. O que é a gratuidade? O transporte público lá, nosso, né, fornece para aquelas pessoas de mais idade, né, quem tem a carteirinha, outras situações também mais especiais, de irem, né, dentro do ônibus, né, pela cidade, ou até ônibus de um município para outro, né, de forma gratuita, ou seja, sem pagar. Mas aí a notícia, né, está dizendo, o pedacinho da notícia está dizendo que esta gratuidade no transporte público tornou-se inviável para o sistema. Então veja que o verbo de ligação aí, vê a carga de significado dele. Só ele dizer tornou-se inviável para o sistema, ele me diz algo que antes não era inviável, antes era totalmente viável, era totalmente, digamos assim, acessível para todos, tanto para a empresa que fornece, né, essa gratuidade, lógico, por força de lei, mas existe, mas agora tornou-se inviável. Então perceba o sentido aí, a importância de você compreender o sentido do verbo de ligação. Então aqui, uma revisãozinha rápida, né, relembrando aí alguns pontos. Verbos como ser e parecer, empregados para ligar o sujeito a uma característica atribuída a ele, são chamados nos estudos linguísticos de verbos de ligação. Então é isso, gente. Não tem que decorar nada, tá? Se decora a comunicação, você compreende a comunicação. Então, compreendendo que o verbo ser e parecer são empregados para ligar o sujeito a uma característica dele, por isso que é chamado de ligação. Então, toda vez que alguém falar para você verbo de ligação, né, tem nada a ver com aquilo que eu falei no começo da aula. Eu vou usar para ligar, eu estou sem crédito, eu boto e ligo. Não, nada a ver com isso. Tem a ver com o verbo que liga uma característica do sujeito ao sujeito na oração. Tudo bem? Bom, na língua portuguesa, né, claro, além de ser e parecer, outros verbos podem ser empregados como verbo de ligação. Então nós vamos ler aqui a seguir o trecho de uma notícia, tá bom? Vamos lá. Goleiro entrega, Messi fica apagado e Croácia afunda a Argentina na Copa. Croatas fazem 3-0 e se classificam para a próxima fase do Mundial da Rússia. Agora aqui, esse nomezinho aqui, né, gente? Veja, eu vou aproveitar e utilizar para dar a seguinte informação. Toda vez que você encontrar um nome de um outro, uma palavra de um outro idioma, que você não souber pronunciar, você também não tem essa obrigatoriedade não, viu, pessoal? A nossa, abre aspas, obrigação é com nossa própria língua, né? Caso você esteja lendo um texto, às vezes aparecem os nomes de uns autores, né? Bem, assim, a pronúncia, você não é um nativo. Por exemplo, eu não sou, né? Eu vou tentar aqui ler, para mim, né? É Nizhny Novgorod, né? Eu tentei, de repente não seja, aí de repente se alguém de outro que fala aí um determinado idioma, poxa, o professor falou errado, poxa, eu não sou um nativo aqui, mas vamos lá. Sou nativo da língua portuguesa, né? Durante a execução do hino, enquanto 20 mil argentinos pulavam na arquibancada, a câmera da transmissão oficial da FIFA flagrava os jogadores da equipe no gramado. 10 deles perfilados, impassíveis. Já Lionel Messi passava a mão pela testa, cabeça baixa, a imagem da tensão. Preocupação antes mesmo de começar a partida contra a Croácia, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Se era pressentimento ou não, não se sabe. O astro do Barcelona não falou com a imprensa após a partida. A Argentina se esfacelou em campo no segundo tempo, foi batida pelos croatas por 3-0 nesta quinta, 21. Olha o nome lá, em Nizhny
Novgorod, e não depende mais apenas de si para avançar às oitavas de final. Gente, pela leitura do início do texto, já é possível se depreender, é o mesmo que compreender, tá? Que o jogador Messi estaria preocupado com o desempenho de sua seleção. Essa preocupação, segundo o texto, se justificaria. Veja que, considerando que a Argentina foi derrotada pela Croácia, né, na Copa do Mundo de 2018, sim, a atitude se justificaria. Releia o título da notícia e tenta encontrar um verbo que poderia ser classificado como verbo de ligação. Gente, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos ler aí mais uma vez, né? O título da notícia. Goleiro entrega, Messi fica apagado e Croácia afunda a Argentina na Copa. Pessoal, vamos ler só esse pedacinho agora. Messi fica apagado. Quem fica apagado? Messi, sujeito. Predicado, toda informação sobre o sujeito. Fica apagado. Tira o fica. Messi apagado. Você compreende? A carga de significado está lá no nome, não é? E esse fica, verbo de ligação. Está ligando apagado a uma característica lá de Messi, que no caso é o sujeito da oração. Compreenderam? Então veja. Letra B. Messi fica apagado. Acabei de falar. Ficar igual ao verbo de ligação. Tudo bem? Que efeito de sentido seria obtido ao substituir a forma verbal fica em Messi fica apagado por parecer? Professor, não entendi. É o seguinte. Tem aí, Messi fica apagado. Retire fica e use parecer. Use o verbo conjugado aí, parece. Messi parece apagado. O efeito de sentido com essa troca é o mesmo. Qual é o efeito que você tem agora? Ó, na frase, enquanto o verbo fica tem sentido de resultado, né? Transformação. O verbo parece tem sentido de impressão à característica, né? Ou seja, essa característica não é essencial ao sujeito, é apenas aparente. Quem acompanha aí o futebol sabe que Messi é um excelente jogador de futebol, né? Ele não fica apagado, muito pelo contrário, ele aparece bastante, né? Pega a bola, conduz a bola, faz gol, bate pênalti, bate escanteio, bate falta. Então veja que quando naquele momento, naquela época, né, a Copa traz essa oração aí, Messi fica apagado. Então veja que fica aí, tem um sentido de resultado naquele momento. Já quando eu boto parece, se eu trocar Messi parece apagado, né, colocar o verbo parecer aí, parece é uma coisa que me dá impressão, né? Você já olhou para alguma coisa assim, rapaz, parece que tem alguém ali, ó, olhando. Você não tem certeza, né? Então veja que nesse sentido aí, parece vai trazer aí, né, algo, uma característica que não é essencial ao sujeito, que não é dele, né? É uma coisa aparente. Tudo bem? Bom, continuando aqui, pessoal, vamos ler, né, o post a seguir, publicado pelo Ministério Público Federal. Recusar matrícula de aluno em razão de deficiência é crime. MPF atua para assegurar o que diz o Estatuto de Pessoa com Deficiência. Então, mais um textozinho, né, pessoal? É sempre bom trabalhar com textos, né? Estudando a nossa própria língua portuguesa por meio de texto, né? Usando essa linguagem também, muito importante, né? Leiam, tá certo? Busquem aí leituras das mais diversas, as dicas de leitura, tá certo? Aproveitando aqui e fazendo esse reforço. Bom, como estão representadas as crianças que vão à escola? Como demonstram estar se sentindo? Gente, as crianças aí estão representadas por materiais escolares, ou material escolar. Você tem aí o lápis, ó, a borracha, caderno. Veja que o cadeirante ali é o lápis, não é? Então está sendo representado aí por material escolar. Como demonstram estar se sentindo? Veja, estão todos com um sorriso aí, né, em seus rostos aí, né, um sorriso aberto. Estão felizes, na verdade, estão se sentindo bem. Agora, substitua o verbo ser na oração,
Que oração? Essa aqui que eu vou ler para vocês. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência é crime. O verbo ser está conjugado ali. É, né? É. Pelos verbos mencionados abaixo, depois explica a mudança de sentido que ocorreu com cada substituição. Gente, eu não sei se vocês estão vendo aí os 3 verbos abaixo. Eu vou adiantar que eu não consigo ver aqui, tá? Mas na próxima tela vai ter. Então, a atividade, né? Após a leitura lá do texto, você vai fazer a troca, né, do verbo ser, que está né? Lá na oração. A oração aqui está em negrito, repetida, já com a troca. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência parece crime, né? Então aqui eu entendo que não se tem certeza se é mesmo crime o ato de recusar a matrícula do aluno em razão de sua deficiência. Compreendeu? Quando eu digo recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência é crime, veja que esse verbo aí, o verbo ser, né, que logicamente eu vou conjugá-lo, o verbo de ligação aí, muito importante, ele me dá o sentido outro, né? Estou afirmando, uma certeza. Quando eu substituo por parecer, eu não tenho mais essa certeza, tá certo? Trocando agora pelo verbo virar, tá? Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência virou crime. Que sentido é isso aí? Para e pensa, né? É um sentido de que recusar essa matrícula, né, com esse verbo agora de ligação, em razão de deficiência, não era crime. Antes não era. Podia recusar a matrícula, mas quando eu uso virou crime, passou a ser, né? Antes não era e agora é. Entenderam? A importância aí de você compreender o sentido do verbo, né, na oração. Lógico, aqui eu estou falando de verbo de ligação, né? Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência, ó, permanece crime. Qual o sentido aqui agora? O entendimento aqui é que já era considerado crime antes, né? Permanece. Entendeu? Então veja a importância de você ter esta ideia, esta compreensão dos verbos de ligação nas orações, né? O sentido da comunicação, gente, é muito importante. Seja ele falado, escrito, tá? Bom, aqui é só um lembrete, né, para relembrar. Além de ser, parecer, ficar, outros verbos, né, outros verbos também podem desempenhar a função de verbos de ligação na língua portuguesa. Entre esses verbos pode citar estar, andar, permanecer, virar. Nós vimos, né, aí nos exemplos, de uso bastante frequente em todos os registros e níveis de linguagem, tá certo? Bom, aqui eu vou passar bem rápido, tá, pessoal? Porque vocês já estão com essa noção aí, né? Graças a Deus, com essa noção de compreensão de verbo de ligação. Então aqui é uma parte mais teórica, né? Para reforçar a compreensão, né? Não adianta ler uma definição e você não compreende, né? Agora eu acho que é possível ler a definição, né, diante do que foi exposto, e chegar aí a uma certa compreensão. Então, verbo de ligação, né? Mais uma definição aqui. É aquele que, expressando estado, liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles certos tipos de relações. O verbo de ligação pode expressar. Então aqui, vendo de outra forma, né, assim, mais exemplos, estado permanente, né? O verbo de ligação pode ser estado de permanência. Sandra é alegre. Ela é alegre. Estado permanente. Sandra vive alegre. Entendeu? Quem é o sujeito? Sandra. Quem é alegre? Sandra, sujeito da oração. Predicado, é alegre. Professor, esse verbo de ligação por quê? Já disse, porque ele não traz a carga de significado maior. Quem traz ali é o nome. Alegre, né? Sandra, alegre. Então ele está apenas ligando. Característica, alegre, ao sujeito. Sandra, tudo bem? Estado transitório. Olha aí, mamãe, novamente, né? Parece que não foi de propósito, foi coincidência, né? Na semana aí do Dia das Mães. B, mamãe está bem. Está transitório. Ela está naquele momento bem, depois ela pode não estar. Mamãe encontra-se bem, né? Então, encontra-se naquele momento bem, em outro momento pode não estar, né? Então, só mostrando aí alguns significados, alguns sentidos aí do verbo de ligação, né? Bom, aqui tem mais verbos aqui ao lado, né?
e as relações de sentido e os exemplos, certo? Então, gente, só reforçando, né, os estados aí de cada verbo. Estado de permanência, ocasional, aparente, estado contínuo, mudança de estado, né? E aí você tem o verbo ficar lá embaixo, né? Ficar, virar, não é isso? Com sentido de mudança de estado. Se você voltasse, eu ficaria feliz, ó. A mudança de estado, né? Eu ficaria feliz, eu feliz, né? Ficaria, tá? Ligação. O famoso piloto virou herói nacional, né? O famoso piloto herói nacional. Então veja que o verbo aí virar tá só me dando essa ligação aí, ó. Sujeito é uma característica do sujeito de ligação e o seu sentido de mudança de estado. Ele não era herói nacional, ele passou a ser, né? Entendeu, gente? Então, os demais aí eu já comentei, né? Só trouxe aqui reforçando mais exemplos para vocês, tá certo? Mais um aqui, ó. Outro aí que eu já comentei, mas eu vou repetir aqui. Estado contínuo, né? O último ali, ó, permanecer. A jovem permanecia indecisa, né? Ela ali, ó, continua, permanece com a dúvida, né? A jovem indecisa, percebendo aí? Vejam que eu estou sempre tentando ler sem o verbo de ligação para você entender porque ele é de ligação. Ele não só traz ali a função dele de ligar, característica do sujeito, né? Indecisa ao sujeito, a jovem, tá certo? Vamos detalhar aqui melhor, tá, gente? Mais detalhes aqui, vejam só. As moças eram encantadoras. Quem eram encantadoras? As moças. Sujeito. Professor, eu estou vendo ali duas palavras, professor. As moças. Veja, o artigo definido ali, que está no plural, né? Determinante feminino, porque moças é um substantivo feminino. Então realmente eu tenho o artigo, tenho o substantivo, essas duas palavras formam um termo, tá? Não confundam palavras com termos. Nós sabemos que a oração tem dois termos essenciais, o sujeito e o predicado, tá certo? Então ali, gente, são duas palavras, mas formam um termo só, que eu chamo de sujeito, tá bom? Eram encantadoras. O verbo, né, e a palavra lá encantadoras, as duas palavras ali formam o meu predicado, que é toda informação sobre o sujeito. Então, verbo de ligação eram, né? Predicativo do sujeito encantadoras, tá certo? Então aqui, gente, é um resumo de toda essa nossa conversa, né, que tivemos aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, tudo bem? E fechando aqui o nosso compromisso de hoje, né? Vejam que lá embaixo tem predicado nominal, tá? Isso aí, gente, é um outro assunto, tá certo? Mas aí eu já vou adiantando aqui o seguinte. O predicado nominal é justamente quando no predicado a essência, a carga de significado maior está no nome. Mais uma vez, retire o verbo ali, eram, e deixe encantadoras, as moças encantadoras. Agora, se você tirar encantadoras e falar sem esta palavra, as moças eram. Percebeu que está sem sentido? Não estabelece a comunicação. Então aí esse predicado é nominal por isso. Mas aí, repito, isso é um outro assunto, tá? Ah, professor, eu já estudei tudo junto, né? Predicado verbal, nominal, verbo nominal, tudo bem. Há pessoas que trabalham dessa forma, tudo juntinho ali. Mas você separar os conteúdos também não tem nenhum problema, porque o foco aqui é você compreender, né? De maneira com mais detalhes, tá bom? O que é o verbo de ligação. Então nosso foco hoje aqui foi o verbo de ligação. E eu espero que vocês tenham entendido que ele tem este nome porque ele apenas liga, não é? Característica do sujeito ao sujeito. E com algo muito importante, que dependendo aí do verbo de ligação que eu use, eu passo um significado, né? Um determinado sentido daquilo que eu digo, daquilo que eu informo. Tudo bem, pessoal? Bom, quadrinho aí de revisão, tá? Vai ajudar você a compreender a diferença de sentido, tá? Resultante aí do emprego de diferentes verbos de ligação. Então vamos lá. Isso é nojento. A característica atribuída ao sujeito é considerada parte de sua essência. Vê agora, isto está nojento.
Que característica foi atribuída aí? Provisória. Ele está. Ele não é. Ele está, né? Então, isso aí gera, né, modifica, né, uma possível mudança aí em algum momento aí do sujeito, não é isso? Isso fica nojento. Que característica foi atribuída aí? Resultante de quê? É uma transformação sofrida, né? Ele fica nojento, é isso? E o parecer, nós vimos bastante aqui hoje, né? Não se entende a característica como essencial ao sujeito, né? Não é dele, aquilo não é próprio dele, é apenas aparente. Isso parece nojento, né? E isto permanece nojento. Aí você insiste, né, no fato dessa característica aí, você tem aí sentida como provisória, né? Ela continua se manifestando, né? Permanece, tá certo? Permanece ali nojento. Então, a importância, né? Repito, estou repetindo muito, porque o sentido, gente, o sentido das palavras, elas logicamente têm muita importância na comunicação. Então, encerro aqui a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Dica de leitura: Marcelo Marmelo Martelo, né? Vocês vão gostar. Busquem na internet, tá? Tem PDF, ou quem puder adquirir, né? Eu sei que ninguém está saindo de casa agora. Se cuidem, tá certo, pessoal? Orem, peça a Deus por misericórdia que afaste todo esse vírus e tudo de mal, né, que há no mundo para longe de nós. Então é isso, gente. Tentem adquirir o livro, né, de alguma forma aí para ler. É muito importante a leitura, tá? Este conteúdo, gente, está lá no nosso livro Português, Conexão e Uso, 9º ano. Eu sei que muita gente não tem o livro, mas estou sempre repetindo. Há aqueles que o livro é repassado, né, de um irmão para outro, primo, etc. Então, foi do livro didático, aí estão as páginas, tá certo? E é isso, pessoal. Fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.